Olá, vamos para mais uma discussão sobre vigilância em saúde. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre notificação e vamos falar sobre vigilância laboratorial. Os objetivos, então, da nossa discussão aqui hoje sobre a notificação, falarmos como fazer, os fluxos, alguns pontos importantes, e sobre a vigilância laboratorial, tratar dos conceitos, a referência estadual e alguns outros pontos relevantes sobre esse assunto. Então, recapitulando, nós já falamos, em outros encontros, nós vamos falar de novo aqui, ciclo da vigilância, qual que é? Então, para a gente lembrar, o ciclo da vigilância, ele parte da suspeita, do diagnóstico ou da detecção de algum agravo ou doença. Tem a etapa da coleta dos dados e notificação. A seguir, vamos para a etapa de análise e interpretação destes dados. É importante lembrar que a etapa seguinte é a comunicação dessa informação, de que essa comunicação precisa ser clara, objetiva e para os públicos, que necessitam ter acesso a essa informação e adequada aos públicos, Temos ações para mitigação, melhoria da qualidade, e investigação. E temos a fase de avaliação. Então, lembrando que a vigilância ela vai em um ciclo, Então, dentro de um processo contínuo. Nós também já tratamos da portaria do Ministério da Saúde, A portaria mais recente é a de março de 2023, que trata da lista nacional de doenças de notificação compulsória. Então, a lista nacional, ela também estabelece periodicidade da notificação, pode ser imediata, que é em até 24 horas. Algumas doenças ou agravos é imediata só para a Secretaria Municipal de Saúde, algumas para a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde, e outras que são imediatas para a Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e o Ministério da Saúde. E ainda temos aqueles agravos ou doenças que são de notificação semanal. Nós temos que lembrar ainda que todo município que durante a semana epidemiológica não teve nenhum agravo notificado, ele precisa enviar a notificação negativa semanal. Isso é uma ferramenta, um monitoramento para saber que aquele município está assim em alerta, ele está monitorando, ele está de olho nas doenças que são de notificação compulsória. E aí nós temos a resolução do Estado, que é a resolução mais fresca aqui, de 20 de junho de 2023. Então, como nós já tratamos, o Ministério estabelece uma lista de doenças de notificação compulsória que é de importância nacional, em algumas situações também de acordo com de importância internacional ou com os acordos feitos entre os países. E aí, Estado e município podem complementar a lista com doenças e agravos que são de interesse locais, Então, aqui na lista do Estado, nós temos ainda outros agravos e doenças que são de interesse do Estado. Então, quando a gente olha a lista do Estado, o que a gente observa? Estas listas, em mais escuro, os agravos que estão aí numa linha mais escura, são os agravos de interesse exclusivamente do Estado. Então, a lista do Estado, ela nos ajuda também um pouco mais, porque além de ter a periodicidade da notificação, se é imediata ou semanal, ela também traz a forma do registro, que é qual o sistema de informação que ele tem que ser inserido, qual formulário deve ser preenchido para essa notificação, qual o CID, dessa doença ou agravo, e ele ainda estabelece aqui o encerramento. Este período de encerramento, gente, é o encerramento que lá no Guia da Vigilância, para cada doença ou agravo, ele tem estabelecido o período para encerramento, desde a notificação,
até a investigação final do agravo ou evento. Aqui, então, nós temos o guia de vigilância. Então, o guia de vigilância, ele vai ter tudo que eu preciso saber de informação de todos os agravos ou doenças, né? E aí, uma coisa que é significativa é o quê? A gente lembrar sempre de que eu tenho um caso suspeito, né? Quando eu vou sempre notificar, o que eu preciso pensar? Então, eu tenho que notificar o caso suspeito, né? Que eu tenho só uma informação clínica, eu tenho um caso provável, que eu tenho também a informação clínica associada a laboratório ou um vínculo, e eu tenho os casos confirmados que eu associo clínica, mais laboratório, mais epidemiologia. Então, toda investigação epidemiológica, ela tem que pensar se esse caso que eu estou tratando, ele é um suspeito, provável ou confirmado. Lá no guia de vigilância, vocês vão ter para os agravos o que ele considera um suspeito, um provável, um confirmado. Então, ele tem para todos os agravos da lista nacional. E só lembrando aqui, os dados que alimentam o sistema de vigilância, eles são compostos de quê? Dos dados demográficos, ambientais e socioeconômicos, né? Que é a informação do indivíduo, de onde ele está, onde ele mora, o que ele ganha, qual é a condição social, qual é o nome social, né? Os dados de morbidade, quer dizer, os dados sanitários, né? Eles têm também informações ambulatoriais e hospitalares da doença, da condição clínica, e os dados de mortalidade, que são as análises dos óbitos ocorridos. E nós temos o link, né, da vigilância do Estado, então é muito importante que a gente reforçar. Então, esse link tem que estar lá na nossa mão, por quê? Né? Nesta página eu tenho todas as fichas de notificação, todas as informações que a gente for tratar daqui para frente. Então, eu tenho a ficha atualizada, eu tenho o guia de vigilância, eu tenho as orientações de como investigar, como coletar a amostra para determinada doença ou agravo, e assim eu tenho para todos, né? É importante termos este link sempre em mãos, ok? Aqui a gente vai tratar um pouquinho da notificação. Então, peguei um exemplo, peguei uma aleatória, uma ficha, para a gente lembrar e observar alguns pontos que são muito importantes quando eu estou falando de uma ficha de notificação. Então, como eu mostrei ali o link, é muito importante que nós, quando não tivermos a ficha de notificação em mãos, que a gente faça pesquisa para termos acesso a essa ficha nos sites oficiais. Então, a gente tem o site da Vigilância da Secretaria Estadual de Saúde e tem o site da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Isso por quê, gente? Porque as fichas, elas são atualizadas. Então, se a gente faz uma busca de uma forma indevida, né? O risco que a gente também corre é de estar preenchendo um formulário, fazendo uma investigação desatualizada. Então, é importante a gente usar sempre a ficha atualizada. E o que nós vamos ver? Quando então a gente começa a preencher a ficha, né? Então, ela tem o tipo de notificação, a doença ou agravo. Então, é muito importante alguns pontos, que é a data da notificação, a data do ocorrido, né? A unidade notificadora. Então, aqui nós temos, por exemplo, nós pegamos aqui, né, a ficha de violência interpessoal. Então, a gente vai ver que tem uma informação aqui que não tem em algumas outras, que é a unidade notificadora, que pode ser uma unidade de saúde, mas também pode ser um estabelecimento de ensino, conselho tutelar, outros centros de referência ou dentro da própria unidade policial, né? Ainda tratando dos dados do indivíduo sociodemográficos, né? Então, o nome completo do paciente, o nome tem que ser correto, legível, nome completo, data do nascimento, né?
Eu quero lembrar aqui o que? Nome da mãe, número do cartão SUS, né? Sempre que possível, usar o número do cartão SUS, que vai facilitar associar com outros dados e informações importantes do paciente, por exemplo, informação hospitalar, né? Os dados de residência, o dado de residência tem que ser correto, completo. Se a gente tem que pensar o quê? Eu começo com a notificação, mas todo o processo nem sempre é feito por um único indivíduo. Então, essa pessoa precisa colocar o dado de residência correto, o dado de ocorrência correto, porque outras pessoas precisam lançar mão dessas informações para finalizar, para dar continuidade e finalizar a investigação, né? Então, aqui eu tenho também o quê? Dados da pessoa atendida, né? Que neste caso ele tem informações complementares, como dados de pessoa atendida e dados da ocorrência. Vocês veem que a ficha de notificação, ela tem alguns campos que são abertos e alguns campos que são de marcar. Não é de marcar. O que nós precisamos fazer aqui? Esses campos quadradinhos eu preciso responder. Então, todos eles têm uma informação de 1 sim, 2 não, não se aplica, ignorado. Então, nós precisamos responder a todas as perguntas dentro do campo. Então, aqui um exemplo claro, olha, possui algum tipo de deficiência ou transtorno? Então, se eu respondo sim, eu tenho que marcar o quê? 1. Se sim, qual o tipo? Aí é uma deficiência física, então é 1 para sim, 2 para não, ou 8 não se aplica, ou 9 ignorado. Então, eu preciso responder ao formulário seguindo as orientações. Também temos a informação que são dados complementares. Aqui no nosso agravo que nós estamos tratando, ele não tem informação clínica, né? Então, alguns outros nós vamos ter informação clínica, sinais e sintomas observáveis, né? Ou não, né? Mas aqui eu também vejo que eu tenho várias informações com quadradinhos, quer dizer, eu preciso colocar ali a informação correta. É importante, gente, maior número de informações possíveis. Eu consigo coletar isso tudo na porta de entrada? Também não, né? Então, por isso que a notificação ela começa a ser feita por quem faz a primeira abordagem, mas ela também pode ir sendo complementada ao longo do atendimento. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui da UPA, né? Começo a fazer a notificação na entrada, mas aí o paciente é encaminhado para o consultório para o atendimento ou para a sala de urgência. Lá é identificado algumas outras informações, então é complementado as informações. Então, isso é muito importante. Além disso, vamos lembrar quantas vias eu preciso da ficha, né, de notificação. Então, eu preciso ter uma ficha de notificação no prontuário do paciente. Todo paciente que for ser transferido para outra instituição, encaminhado, ele precisa ir junto uma cópia dessa via de notificação. Uma via de notificação precisa ir para o Serviço de Vigilância Epidemiológica do município e toda vez que eu tiver uma coleta de amostra laboratorial, eu preciso também anexar uma via da notificação. Então, normalmente, a gente tem 3 vias e se eu precisar encaminhar ou transferir o paciente, eu também vou precisar de uma via para esse encaminhamento, tá? Mas uma coisa que vai facilitar muito para a gente no preenchimento da ficha é que toda ficha de notificação, ela vem normalmente com 2 quadros que são significativos, dois documentos, né, importantes. Uma é as instruções para preenchimento. Então, todas elas têm um manual instrutivo. Então, ela tem passo a passo, campo a campo, me explicando o que eu vou ter que responder, o que é aquela pergunta e se ele é um campo obrigatório ou não, né? Ainda temos também o dicionário de dados. O dicionário de dados, ele vem colocando campo a campo e também a descrição do que eu preciso colocar naquele campo, já numerado, o que é o campo. Então, ele ajuda bastante para quem também está lá, tanto fazendo a notificação, quanto para quem está digitando o agravo no sistema.
tá? E a vigilância laboratorial. Então, vamos falar um pouquinho aqui da vigilância laboratorial. Para que eu faço vigilância laboratorial, né? Nós fazemos vigilância laboratorial com o objetivo de quê? De entender a dinâmica das doenças, de permitir um controle de doenças e agravos, de prever, né, algumas doenças ou agravos, né, quando a gente faz monitoramento, de melhorar a qualidade de vida da população. Então, a vigilância laboratorial, ela é muito importante, ela é muito significativa. E aqui algumas etapas do exame laboratorial que nós conhecemos, né? Então, todo exame laboratorial, ele tem uma fase pré-analítica, analítica e pós-analítica. Vou começar aqui de trás para frente, né? A fase pós-analítica, né, é a fase em que eu confiro o resultado do exame, coloco no sistema, disponibilizo para o profissional de saúde, para o paciente. A fase analítica, gente, é aquela fase de efetivamente fazer o exame, né? Estar na bancada fazendo a análise. E por que eu deixei a fase pré-analítica agora? Porque é o nosso papel, né? Então, a fase pré-analítica, ela é aquela fase em que eu, como profissional de saúde, preparo o material, eu identifico corretamente todo o material, eu oriento o paciente do que nós vamos fazer, eu faço a coleta, eu acondiciono a amostra. Então, a fase pré-analítica ela é crucial para que na fase analítica e na fase pós-analítica elas possam se dar de uma forma com mais qualidade, de uma forma correta. Aqui é só para a gente ver como que se dá o fluxo, né, do laboratório de referência de emergência de saúde pública, o laboratório de saúde pública do estado, né? Funciona para todos os estados. Então, a gente começa de uma fase de solicitação de exame, cadastro dessa amostra no sistema, triagem dessa amostra lá na FUNED, processamento da amostra, até a sua liberação no sistema informatizado, que é o GAU. Então, por exemplo, hoje, né, no município de Vespasiano, quem são os setores, quem são os órgãos que têm acesso ao GAU? É o laboratório do município central e o serviço de vigilância em saúde municipal. Então, a partir deles é que profissionais de saúde ou paciente vão ter acesso aos resultados da investigação laboratorial. Aqui é só para a gente ver, olha, como é o Sistema Nacional de Laboratório de Saúde Pública no país. Então, nós temos laboratório de saúde pública em todos os estados do país. E aqui em Minas, vocês estão vendo aí que em Minas tem 2 estrelinhas, uma vermelha e uma verde. Por quê? Aqui em Minas, nós também temos, além do laboratório central, né, que é a FUNED, nós também temos o Instituto René Rachot, que é da Fiocruz. Então, ele também faz algumas análises de investigação laboratorial. Tá? O site da FUNED, então, é mais um site, mais uma página que a gente tem que ter sempre em mãos. Por quê? Né? O site do LACEN da FUNED, nós vamos ter todas as informações de como coleta, como envia, como cadastra, como que eu preciso preparar essa amostra, os locais, né? O horário de funcionamento da FUNED é determinado, mas eu tenho para algumas situações específicas, eu tenho outras portas de entrada para análise. Aqui eu coloquei até a rede da malária, porque a rede da malária é isso, né? Eu preciso fazer a análise, mas eu preciso estar com o paciente. Então, eu posso encaminhar para a FUNED no horário comercial, mas aqui na região metropolitana, por exemplo, a gente tem mais 2 outras portas de entrada. Uma é a equipe de um laboratório específico dentro da Faculdade de Medicina da UFMG e o laboratório, né, e o hospital e ambulatório do Hospital Eduardo de Menezes. Aqui também é o link da FUNED já para
o manual, né, para o manual de envio de amostra para a FUNED. Então aqui, gente, eu fiz questão de colocar o quê? Esta é a versão do manual, né? Então o manual foi atualizado o ano passado. Então este é o manual que a gente deve estar seguindo para, no caso de dúvida, como coletar, como condicionar a amostra, como enviar, cadastrar e tudo mais. Então, aqui só para vocês verem o que é como instalar o manual da FUNED. Então, aqui eu peguei também aleatório, peguei, no caso aqui, botulismo, né? Então, o que ele tem? Então, ele fala que tipo de exame que é feito, a quantidade de amostra ideal de cada tipo de amostra. Então, se soro é de um jeito, se fezes é de outro, se lavado gástrico é de outro, o período ideal para cada amostra delas. Ele tem um passo a passo de orientação de como coletar, condicionar, qual que é a temperatura que tem que ser acondicionada. Ele também coloca todos os formulários que precisa estar junto dessa amostra. E ele já informa critério de rejeição. Então, são critérios para a gente ficar alerta, porque são critérios em que, quando chegar lá na triagem da FUNED, por mais que a gente queira que a amostra seja analisada, sem essas condições não é possível, né, fazer a análise. Então, o que eu queria colocar hoje do laboratório da notificação é isso. Eu me coloco à disposição para tirar as dúvidas que vocês precisarem. E eu acho que é o momento da gente fazer uma reflexão importante aqui. Como eu estou associando o conhecimento que eu estou adquirindo aqui de vigilância em saúde, ou meu conhecimento prévio de vigilância em saúde, à minha prática diária de atendimento do paciente, de acolhimento, de análise, de suspeição. Então, nós precisamos entender que a nossa prática diária ela tem que estar sempre com a vigilância em saúde atrelada, tem que estar sempre com a vigilância em saúde como um alerta. Era isso que a gente tinha para tratar hoje. Eu queria agradecer e espero vocês no próximo encontro, ok? Um abraço, tchau!